Sejam bem-vindos, nação, a mais um vídeo no canal, trazendo todas as informações dessa preparação do Flamengo para encarar a equipe do Lanús nesta quinta-feira, nesse primeiro jogo da final da Recopa Sul-Americana. Lembrando, o Mengão já está lá na Argentina e vai fazer o seu treino hoje lá no CT do Boca Juniors. Estou trazendo um corte, trazendo essas informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e vamos com o vídeo. O Flamengo está lá em Buenos Aires. O primeiro jogo da Recopa Sul-Americana é amanhã contra o Lanús. E o Bruno Cortes bateu um papo com o Samuel Lino, que ainda está tentando conquistar o carinho da torcida. Ele chegou em julho do ano passado e até então era a maior contratação, a mais cara da história do Flamengo. Samuel Lino agora chegou para Paquetá, essa pressão não é sua mais, né? O mais caro agora é o Paquetá, né? Não, aqui tem sempre pressão, independente do valor, o jogador é cobrado, pressionado. Por Samuel Lino, o Flamengo pagou algo em torno de 143 milhões de reais. Por Paquetá, 260 milhões de reais. Lino assinou o contrato no dia 29 de julho de 2025. 2 dias depois, estava em campo. Menos de um mês depois, no 8º jogo de Lino no clube, 8-0 no Vitória, com grande atuação dele. O segundo do Samuel Lino no jogo, o segundo dele com a camisa do Flamengo. No dia 30 de agosto, foi convocado para a seleção brasileira. Fez a estreia dele pela seleção na derrota contra a Bolívia, em setembro. Foi tudo muito rápido, acho que foi tudo intenso, nem eu esperava tudo isso que aconteceu, de chegar essa explosão toda no Flamengo, seleção. Samuel Lino vinha de 6 temporadas na Europa. Em 2018, chegou a passar pela base do Flamengo, mas a pressão de vestir essa camisa ele só foi sentir como profissional mesmo. E é uma coisa que é normal, e aqui você sempre vai ter essa cobrança, eu já entendi isso. Os jogadores não somos robôs, não somos programados para estar sempre bem todos os dias. Às vezes a gente joga com uma dor, joga com isso, com um problema pessoal em casa. Nesse começo de temporada, o time foi derrotado em clássico. Perdeu o título da Supercopa Rei para o Corinthians e recebeu críticas. Eu não acho correto isso, você vir de 2 títulos importantes, dos 2 títulos mais importantes para um clube, para o clube brasileiro que está disputando, né? Ali a Libertadores, o brasileiro lá em cima. Mesmo acontecendo isso da pré-temporada e tudo, acho que é uma cobrança excessiva. Cobrança em cima do time e em cima dele também. Desde o ano passado, o desempenho não se manteve tão lá em cima como nas primeiras partidas. Samuel Lino passou a não ser mais titular absoluto. Em 2026, tem se alternado com Cebolinha no ataque. Ainda assim, terminou 2025 com gol de título brasileiro, na vitória sobre o Ceará. Se Deus quiser ser lembrado aí por muitos longos anos. Vem aí a Recopa Sul-Americana e Libertadores, que está para começar, sem falar no Brasileirão. Palco dos mais variados, para Samuel Lino deixar outras boas lembranças para quem é tão exigente. Terá espaço na equipe de amanhã pela Recopa Sul-Americana, decisão, vale taça? Vai ter espaço na equipe do Felipe Luiz? Titular? Não. Na titularidade. Estou perguntando como titular. Acho que não. Não começa o jogo? Não, acho que ele está bem para trás. Acho que ele está ficando cada vez mais para trás, inclusive. Agora, o problema de ser o segundo jogador mais caro do elenco do Flamengo não é do Samuel Lino, é de quem pagou pelo Samuel Lino. Que, assim, já fez também, pagou no Alcaraz também, que já saiu do Flamengo. O Flamengo também faz contratações, eu não acho que o Samuel Lino seja uma contratação errada, não. Eu só acho que os valores estão errados, tá? Acho que o Samuel Lino pode fazer parte do grupo do Flamengo, assim como podia fazer o Alcaraz, que o próprio Felipe Luiz achou que não soube utilizar direito, mas não pelos valores que foram contratados. Então, o jogador não pode ter o peso de o clube ter pago valores que são acima daquilo que ele realmente vale. Que pode acontecer a mesma coisa com o Paquetá. Pode acontecer a mesma coisa com o Paquetá, porque são valores bizarros para o futebol brasileiro. Do Paquetá é algo inacreditável. Acho que o Paquetá não vai ganhar tantos títulos para o Flamengo. Ele pode ganhar tantos títulos com o Flamengo. Você entende a diferença? Sim. Ele não vai ganhar títulos para o Flamengo que faça valer esse dinheiro. Ele pode ajudar bastante o Flamengo, que já é bom, a ganhar os títulos. Então, quem está gastando esse dinheiro está gastando errado.
quando tem muito também se faz muito mais bobagem. A chance de fazer, né? Tem o pessoal que faz bobagem com nada, consegue empréstimo para fazer bobagem, aí pior ainda, né? Mas quando tem muito, a chance de errar também é que você erra algumas vezes, mas você dilui seus erros em vários acertos, né? E às vezes quando você gastou a mais, também não fez diferença para ninguém, todo mundo ganhou dinheiro, tá todo mundo feliz, que afinal vocês sabem, Joana sabe disso, você sabe disso, quem gosta de bola rolando e bola no gol somos nós. Esse pessoal gosta de dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você colocar numa contratação, fazer girar, só que isso gera uma pressão para os atletas, né? Acaba que o torcedor não vai olhar tanto para isso, vai olhar muito sim para cifras pagas naquele jogador e no quanto ele está entregando dentro de campo. Então, eventualmente uma oscilação do Samuel Lino, a gente viu isso na temporada passada, não à toa nesse início de temporada o Filipe Luís vem usando bastante o Everton Cebolinha ali naquela vaga. Faz com que a torcida questione. E aí? E o investimento, que foi tão alto? Por que ele não está dando tanto retorno? Claro que a gente não pode colocar na conta do Samuel Lino, porque o clube investiu, o clube pagou. Talvez quem fez essa avaliação tenha feito a avaliação errada do jogador. Mas esse questionamento ele só vai acontecer se o Flamengo começar a perder. Se não... Não, eu acho que isso pode acontecer se ele continuar perdendo espaço. Uma hora esse jogador vai sair e vai causar um prejuízo financeiro. Pode acontecer, tá? De causar um prejuízo financeiro. Obviamente, se o clube tiver e o clube tem jogadores para substituí-los a ponto de... Isso vai passar numa boa. Esse prejuízo vai passar numa boa. Se começar a perder, aí tem essa pressão. Opa, e aí vocês estão gastando de bobeira aí. Se você gasta muito num jogador, você pode gastar pensando, beleza, não vou recuperar esse dinheiro, mas vou ter um retorno esportivo. Isso. Ou pensando, preciso que esse ativo meu não seja desvalorizado, pensando numa negociação futura. Então você tem que equilibrar essas intenções. No caso do Samuel Lino, ele chega, não só pelo investimento, mas ele chega bem, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Também foi um erro, mas tudo bem. Então, mas ele chegou com esse destaque. Por isso que eu estou lembrando até a convocação para a seleção. Depois ele perde espaço, é questionado. E nesse momento, nesse começo de temporada, que a gente ainda está tentando entender como é que o Flamengo está lidando com uma temporada típica, as férias diferentes, campeonatos rolando ao mesmo tempo, o time ideal do Filipe Luís, né? Quem são e tem algumas dúvidas. Acho que o lado esquerdo é uma dessas dúvidas. Tem pouco espaço para dúvida, mas uma dessas dúvidas é exatamente ali. Que ele pode jogar com o Carrascal, que ele pode jogar com o Samuel Lino, que ele pode jogar com o Everton Cebolinha, que é um jogador que quase saiu do Flamengo, inclusive, porque estava insatisfeito pela falta de espaço, foi procurado por alguns clubes, não sei se ele renovou ainda. Eu não acompanhei essa novela, se ele já conseguiu, se ele já acertou a renovação, mas ele estava tratando essa renovação, isso tem tudo a ver com mais espaço, né, que ele estava recebendo, que era o que ele queria. Então, quando você me pergunta, Samuel Lino, tem espaço para o time de hoje? Hoje, não. Hoje, acredito que a gente não tenha muita dúvida em relação à escalação do Flamengo. A gente sabe os jogadores que não estarão à disposição. E a gente sabe que ali no lado esquerdo, ou ele vai... A gente pode ser muito surpreendido, mas ou ele vai de Cebolinha ou ele vai de Carrascal, né, Lofredo? Eu não vejo o Samuel Lino. Não. Samuel Lino não está cogitado para ser titular, a não ser que ele faça um time diferente por conta de gestão de elenco, mas hoje o Samuel Lino não sei nem se é a primeira opção de reserva. Agora tem que ver se esse jogo vai acontecer mesmo. Como assim? Porque está programada uma greve geral. Isso, na Argentina, assim, greve geral está programada, todo ano tem, né? Mais de uma. Isso que eu ia dizer, a gente escuta esse tema com frequência, tem a ver com uma reforma trabalhista proposta pelo presidente Milei. Então, os principais sindicatos da Argentina já se manifestaram e convocaram, principalmente a questão de transporte público, né? Para que todo mundo se paralisasse, ou seja, não vai ter gente na rua manifestando, mas a manifestação vai ser na oferta de serviço público. Isso. Então, isso afetaria os profissionais que trabalham, né? Muitas vezes o aéreo também gera uma dificuldade muito grande. Pode ser prejudicado. E aí, assim, problema você vai e não volta, né? Não, e assim, tem toda uma logística, assim, de deslocamento exatamente desses profissionais que trabalham no jogo, que
pode ficar comprometida. A gente vai ter que entender se de fato a paralisação vai acontecer. O jogo é amanhã, está marcado. Eu acho que não vai acontecer, que o jogo não vai ser afetado. Mas existe até agora uma preocupação de como que vai ser o ambiente, porque a gente não sabe como a Argentina vai amanhecer amanhã. Sim. Como que isso vai impactar os serviços Se vai ser uma paralisação total, se é uma paralisação parcial, isso tudo pode influenciar no acontecimento. E nesse caso, na Argentina, e não só na Argentina, em outros países também, reforma trabalhista significa o seguinte: sabe vocês que já não têm muitos direitos, nós vamos tirar todos. Isso aí, isso chama reforma trabalhista. Bom, gente, mas enquanto o jogo tem data e hora para acontecer, a gente ainda tem o que discutir. O Filipe Luís tem esses problemas físicos do início de temporada, né? A gente vê aí algumas oscilações da equipe principal do Flamengo. Vocês acham que ele pode mudar de alguma forma a equipe? A gente está vendo imagens do Filipe Luís enquanto jogador, ele que pode alcançar uma marca como técnico. Só para deixar registrado já aqui para vocês, pode se tornar o técnico mais vencedor do Flamengo. Ele tem 5 títulos, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Se chegar ao 6º título, vai igualar a Carlinhos, que é o título que mais vencedor foi na história do clube. Então está muito perto de atingir mais uma marca, além desse tempo recorde aí que conquistou tanta coisa. Ele vai passar e vai passar de longe, tá? Só não vai passar se ele sair muito rapidamente. Sim. Que provavelmente não vai acontecer. Mas renovou recentemente, né? Renovar não significa que vai ficar, né? Quando você tem contrato, o contrato tá aí para ser quebrado. Mas tem a intenção, né? Mas tem a intenção. Isso, então o contrato tá aí para ser quebrado. Se já vem uma proposta do exterior, para ele iniciar uma carreira no exterior, eu acho que é plano dele, e é um plano legítimo, porque ele vai ser um técnico de exceção no futebol brasileiro, tá? Ele vai ser o melhor técnico brasileiro em muito tempo, sem disputa, porque não estamos formando treinadores, então quando surge um treinador desse nível, ele vai ser o melhor brasileiro em atividade por muitos anos. E eu imagino que ele pleiteie, até pelo histórico dele anterior, uma carreira no exterior. Só vai deixar de ser o técnico mais vencedor do Flamengo se tiver uma proposta agora, no meio do ano, de repente, para sair. Bom, mas com toda essa história vitoriosa, com toda essa experiência que ainda que recente como treinador principal de uma equipe, ele já demonstra muita sabedoria, né, sobre o que fazer com essa equipe que ele tem na mão, sobre todo esse potencial que ele tem de time do Flamengo. Vocês acham que ele pode mudar alguma coisa de peças nesse elenco para esse jogo, pensando num Flamengo um pouquinho diferente, ainda um pouco descontado fisicamente? Então, acho que isso aí pode ser um fator para definição de quem joga. Né? Mas não a forma de jogar. Então, de repente um posicionamento, a gente já viu o Paquetá numa posição, já viu em outra, o Paquetá pode jogar em várias posições, ele pode... o Paquetá tem uma posição que ele prefere jogar, que é mais adiantado, né? Mas talvez dentro do elenco do Flamengo, essa posição não seja a ideal para a maioria das vezes. Então, o técnico tem que pensar no que o jogador quer, obviamente, mas no que cabe melhor dentro do time dele. Então, às vezes a gente vai ver o Paquetá mais adiantado, às vezes vai ver como segundo volante, principalmente quando você não tem o Jorginho. Quando tiver o Jorginho, aí já pode ter mais possibilidade de colocar o Paquetá adiantado. Ainda não dá para ter uma ideia, até porque está muito no começo e o Flamengo começou depois, né? Teve que começar a temporada com o time sub-20, era obrigatório, não tinha como. Isso dá uma atrasada no trabalho, então ainda não dá para a gente saber exatamente qual é a ideia principal do Filipe Luís para a temporada. Fico pensando ali naquele meio campo, se daqui a pouco ele vai usar o Paquetá de 8 ou não, ele vai ficar um pouco mais à frente, caindo ali naquele meio pela direita. Se você tiver Pulgar e Jorginho disponíveis... Não, Jorginho não. Não, quando tiver... Sim. Quando tiver... O Paquetá tem que ser o jogador mais avançado. Jogo. Eu tô pensando nesse jogo. Não, nesse jogo eu acho que ainda é... Ele vai de Everton Araújo? Everton Araújo ali, junto com o Pulgar e o Paquetá mais à frente. Pode ser, mas pode ser o Paquetá mais atrás também. Né? Será? O que tu acha, Joana? Ele tem gostado muito do Everton Araújo, né? Então essa formação é a mais encaminhada. Acho que não vai ter muita surpresa, não. Emerson Royal na lateral direita ainda, o Everton Araújo junto com o Pulgar e no lado esquerdo, sem dúvida também, Samuel Lino vai me surpreender muito. Acho que poderia ser o Carrascal, né? Mas acho que é Cebolinha. Também acho.
Estou trazendo aqui agora uma análise do GE dessa vitória do Flamengo diante da equipe do Botafogo, que deixou a equipe nas semifinais do Cariocão. Abre aspas, seja você fã ou hater de Felipe Luiz do Flamengo, é preciso reconhecer. O técnico mais acertou do que errou nas suas escolhas contra o Botafogo e teve participação direta na vitória por 2-1 no Nilton Santos, resultado que classificou o time no último domingo para as semifinais do Carioca. Embora a evolução apresentada ainda seja pequena. A evolução ainda é pequena pelo potencial que esse time já mostrou que pode render. A questão física claramente é perceptível quando o Botafogo teve 2 dias a menos de descanso para o Clássico e foi superior no segundo tempo. O Flamengo conseguiu trabalhar força e potência nessa semana, que teve um raro intervalo de 4 dias, mas ainda não foi o suficiente. Fato é que o Campeonato Carioca foi como uma fênix. Quando todo mundo achou que estava morto, ele ressuscitou no campeonato, classificou fora de casa e agora chega como grande favorito contra a equipe do Madureira nas semifinais, valendo uma vaga na grande decisão no dia 8 de março, quando poderá conquistar o tricampeonato. O elenco se representa na manhã desta segunda-feira e inicia a preparação para o jogo contra o Lanús pela Recopa Sul-Americana na próxima quinta-feira às 21h30. Enfim, foco total nesse jogo contra a equipe do Lanús, em busca de levantar esse caneco, primeiro da temporada, na semana que vem jogando no Rio de Janeiro, e também, quem sabe aí no dia 8 de março, estar nessa decisão e levantar esse tricaneco do Campeonato Carioca. Se inscreva no canal, deixe seu like, se quiserem deixar a opinião de vocês aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu, nação!